Som e teste.
Boa tarde, senhores vereadores, vereadora Dorinha Melgaço, público aqui presente, internautas que nos acompanham, boa tarde a todos. Eu quero, a princípio, agradecer a presença de todos os vereadores, uma vez que a convocação talvez foi inesperada, né? Mas para o bem da nossa cidade, principalmente dos servidores que aguardam essa aprovação da Câmara, eu tenho certeza que nós estamos tentando fazer o melhor nas condições de parlamentar dessa casa, dessa cidade. Segundo a reunião conjunta das comissões de finanças, tributação, orçamento e tomada de contas, e de serviços, obras, transporte e viação municipais. Quarta sessão legislativa da 19ª legislatura, 15 de março de 2024, horário de início, 13 horas e 48 minutos. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Presente. Vereador Eugênio Ferreira. Presente. Vereador Kleber Carmoa. Vereador Kleber Carmoa. Vereador Giacomo G. Vereador Giacomo G. Vereador Edilson Andrade. Presente. Vereador Valdemir Silva. Presente. Vereadora Dorinha Melgaço. Presente. Vereador Rafael de Paula. Presente. Presente. Constatada a presença do quórum regimental, declaro aberta a reunião e consulta aos senhores vereadores se concorda com a dispensa da leitura da ata da primeira reunião conjunta de comissões de finanças, tributação, orçamento e tomada de contas e de serviços, obras, transporte e viação municipais. Realizada aí, então, no dia 11 de março de 2023. Dispensada a leitura da ata nos termos regimentais, a considero aprovada. Senhor presidente, questão de ordem. Sim, vereadora. Eu quero requerer de Vossa Excelência uma explicação técnica do consultor Eduardo Vieira acerca da matéria, que ela é, assim, embora eu esteja lendo, é muito parecido com a outra que nós votamos, mas eu tenho algumas dúvidas e eu queria uma explicação técnica para sanar minhas dúvidas. Convido, então, o consultor. Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. O projeto de lei número 9 de 2024, ele aumenta a remuneração, aumenta os vencimentos dos servidores ativos do Poder Executivo e dos servidores inativos, né, os proventos da aposentadoria dos servidores inativos que têm o direito à paridade, né. Então, aqueles que se aposentaram com o seu último vencimento, né, e que entraram no serviço público antes de 2003 e têm direito à paridade, né. Todo o aumento para os ativos reflete nos proventos dos inativos. Esse projeto ele revisa, ele aumenta a remuneração dos servidores do Executivo em 2,35%. Esse projeto, de acordo com o parecer de impacto, nas folhas 34 e 42, né, o parecer de impacto encaminhado pela Secretaria Adjunta de Fazenda e Planejamento e pela Contabilidade do NAPREV, estimam um impacto de R$ 4.300.000 em 2024, R$ 5.800.000 em 2025 e R$ 6.184.000 em 2026. O projeto, os pareceres de impacto, no caso da administração direta, não apontam a origem dos recursos, né, e sugere a compensação de outras despesas do mesmo grupo, né, então a redução da despesa de pessoal para o aumento dessa nova despesa de pessoal, mas não diz objetivamente como se pretende custear isso. Quanto ao NAPREV, aos aposentados e pensionistas,
as próprias receitas, né, o próprio superávit financeiro atual, né, do Unaprev, seria suficiente para comportar essa despesa, que em relação aos aposentados não é tão significativa quanto aos ativos. Um ponto importante, né, em relação a essa matéria, né, que aumenta a despesa de pessoal, né, diferentemente do PL número 8, né, que tratava da revisão geral anual dos servidores do Executivo, né, esse projeto ele trata de um aumento real. Então, ele precisa cumprir todas as etapas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma delas, né, como dito, é o parecer de impacto, né, que apresentou qual vai ser o impacto financeiro para os próximos 3 exercícios, né, para esse exercício e para os 2 subsequentes. A Lei de Responsabilidade Fiscal também traz algumas vedações, né, entre elas a proibição de aumento de despesa no grupo de pessoal quando o órgão ou poder tiver ultrapassado o limite prudencial. Tá? Só lembrando, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela traz 3 limites diferentes para a despesa. O limite de alerta, que no caso do Poder Executivo é de 48,6%. O limite prudencial, que é o de 51,3%, e o limite legal, que é de 54% da receita corrente líquida. Então, a gente tem esses 3 limites. O limite de alerta, né, já foi ultrapassado há algum tempo. No segundo quadrimestre de 2023, o Poder Executivo também ultrapassou o limite prudencial, né, o limite de 51,30%. Já no fechamento do terceiro quadrimestre, né, em dezembro de 2023, o Poder Executivo alcançou o percentual de despesa de 53,13%, de acordo com o relatório publicado no SICONF do Tesouro Nacional. Então, a gente está bem acima do limite prudencial e nós estamos muito próximos do limite legal, o limite de 54%. Então, há um cuidado nesse momento, porque a lei ela veda de qualquer tipo de aumento, né, reestruturação de carreira, criação de cargos, criação de gratificações, limita a questão da contratação das horas extras, né? Então, a gente tem todo esse cuidado com a despesa de pessoal quando ela atinge esse percentual. E o aumento de despesa proporcionado por esse projeto, por si só, seria suficiente para ultrapassar o limite legal de 54%. Né? Nós estamos falando de R$4 milhões de abril a dezembro. Né? Então, é um aumento bastante significativo, apesar de ser um percentual pequeno, né, e que para o servidor é pouco, né, mas o impacto que isso tem para as contas do município é bem significativo. Então, isso por si só seria suficiente para ultrapassar o limite legal, desde que, né, as receitas continuem nessa tendência de equilíbrio e queda. Né? A gente teve uma perda de arrecadação bem significativa no exercício de 2023, né, como dito no plenário, na última reunião extraordinária, principalmente em razão do ICMS. Né, então, isso impactou significativamente as contas do município. A menos que a gente tenha, né, a gente recupere a trajetória de aumento nas nossas receitas nos próximos meses, vai ser extremamente complexo para o Poder Executivo arcar com a folha, né, e dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Qualquer dúvida, à disposição para esclarecer. Eduardo, ficou bem claro, senhor presidente. Eu posso usar da palavra, desculpa. Com a palavra, a vereadora Dorinha Melgaço. Quanto à explicação, foi excelente, mas 4 milhões já de cara não é muito pequeno, num momento de crise. Obviamente que aqui a gente não se discute o objeto, que é o aumento real aí para os servidores. Eu até ouvi, e deixar registrado aqui, e vou... eu tive algumas manifestações, inclusive eu sugeri ao servidor, ele reclamou, olha, eu não quero essa esmola,
É bem rasgado. Eu não quero essa esmola de 2 ponto alguma coisa, 2,3, né? É. E eu não quero. Eu quero que resolva o meu problema lá. Eu estou tendo prejuízo ao longo da carreira, porque quando eu sou da carreira antiga e quando mudou a minha classe ficou prejudicada. Então, eu não queria esses 2%, porque isso é uma esmola em época de eleição. Rasgado. O servidor ele foi taxativo. Um 12 que manifestou. O que eu me preocupei? Bom, o prefeito já no índice prudencial ele tem que tomar algumas providências, já para frear, não chegar no legal. Então, o que está acontecendo? Ele está fazendo o inverso, porque todos os dias eu estou vendo ele chamar no concurso, eu não sei de cortes internos que ele deveria fazer, especialmente aí em cargos de confiança, eu sei que é um dos primeiros que traz, então eu não tenho notícia dele cortar nenhum cargo, né? Eu exonerei tantos para economizar da folha. Então, assim, é muito temeroso, eu não sei baseado em quê, em como, eu só digo o seguinte, parece que o prefeito quer o caos da folha de pagamento para o próximo prefeito, porque, na verdade, no primeiro momento, então, assim, 4 milhões, no segundo momento, quase 6, no terceiro momento, em 25, 684 milhões. Eu queria saber, diante dessa lei, dentro do seu conhecimento técnico, não é uma pergunta subjetiva, é técnica mesmo, qual a providência diante do Tribunal de Contas, diante de uma lei dessa, numa época que não pode, o que se é feito no tribunal que é atinente a essa matéria? Assim, de praxe, o que é tecnicamente feito? Bem, no Tribunal de Contas, como a gente ainda não ultrapassou o limite legal, o Tribunal de Contas ele tende a rejeitar as contas do Executivo, né, quando ultrapassa-se o limite legal e não se consegue retornar a despesa dentro do limite nos 2 quadrimestres subsequentes. Então, essa tem sido a praxe do Tribunal de Contas, né, quando ultrapassa o limite legal. A lei de responsabilidade fiscal diz que o ato que aumenta a despesa é nulo, né, quando se ultrapassa o limite prudencial. Então, talvez coubesse mais ao Ministério Público qualquer tipo de ação, talvez mais imediata do que o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas ele tende a agir só depois que ultrapassa o limite legal e não se retorna aos percentuais. Hoje, o Tribunal de Contas ele tem todas as informações de atos de pessoal, né? No passado, né, eu estou usando assim, um pouco mais do meu histórico acompanhando o Tribunal de Contas, mas, no passado, o Tribunal de Contas só tinha os próprios relatórios encaminhados pelos municípios para poder fazer a análise, né? Hoje, o Tribunal de Contas tem todos os atos de pessoal, né? Então, todos os decretos, portarias de nomeação, exoneração, tudo isso é encaminhado mensalmente para o Tribunal de Contas e ele tem um controle muito mais apurado do que tinha há alguns anos atrás. Então, assim, eu não sei responder, né, objetivamente qual a ação que o Tribunal de Contas tomaria nesse caso. Né? Quando se ultrapassa, sim, a tendência de rejeição das contas do Poder Executivo, do chefe do Poder Executivo. Eu queria fazer uma pergunta, eu quero, né? Na verdade, nem é para o Eduardo, se o presidente permitir, e os vereadores. Eu sei que, claramente, a matéria não é legal. Ok. Eu sou uma vereadora que estou sabendo, embora eu não estou discutindo o objeto, que é o aumento real aí para os servidores. Eu estou sabendo que é errado. Eu, vereadora, vou votar numa coisa que o prefeito está propondo errado e eu vou votar. Eu posso ter problema jurídico? E não nada com o vereador. Eu, particularmente, não conheço da jurisprudência caso de responsabilizações isoladas, nesse caso, do vereador votante. A
Senhor presidente, eu vou requerer a Vossa Excelência, independente do relatório, que solicite dessa casa uma consulta ao IBAN. Imagino que já deve ter alguma consulta pronta nesse sentido. Eu sei que está ilegal. E aí? E se eu votar? Como que é? Em ano eleitoral? Tem, tem. Então, eu gostaria de ter essa consulta. Eduardinho, obrigado, você me esclareceu muito, porque eu não sou muito boa nos números, viu, gente? Por isso, toda matéria orçamentária eu gosto de estar pedindo explicação técnica. Agradeço muito, tanto a jurídica quanto a técnica. Desculpa, né? Eu não estou dispensando, mas agradeço, senhor presidente. Eu finalizo aqui. Ok. Só antes aí, nós sabemos que o projeto do prefeito vem favorecer aí os servidores. Aí eu proponho aí, de repente, a gente realmente verificar a consulta que foi feita ao IBAN, para a gente, então, após isso, a gente fazer a votação. Né? Eu acho que isso é importante, né, para a nossa segurança, é claro, para fazer a coisa da melhor forma. É por isso que passa aí nas reuniões, é por isso que tem as comissões, para justamente, né, Dorinha, verificar o conteúdo. Com a palavra, vereador Rafael de Paulo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos colegas vereadores, a todos aqui que nos assistem. O público possivelmente está aí acompanhando essa reunião. A gente sabe do interesse, né, que há em torno dessa matéria. Afinal de contas, qualquer percentual que seja aumentado aí no salário da grande maioria dos servidores faz diferença lá na ponta, na hora de fazer ali a aquisição do seu mercado, do seu combustível. Qualquer tanto ele ajuda, tendo em vista aí que a gente sabe que, na grande maioria, ainda as remunerações não são adequadas diante do cenário que a gente vive e do custo da nossa cesta básica. Mas, Eduardinho, você falou alguma coisa aí que me chamou a atenção e eu queria que você explanasse um pouco melhor nesse sentido aí sobre isso. Se há jurisprudência também, doutor Carlos, diante da pergunta que eu vou fazer aqui agora. Você falou que um ato desta natureza, diante de tantas evidências de que essa lei não pode prosperar, desse aumento não poderia prosperar, é um ato nulo, né? O que seria um ato nulo? E eu acho que você citou também o MP como poder competente de provocar isso daí, talvez, não sei, a consequência jurídica desse ato que seria nulo. Eu queria entender melhor, né? Se a Câmara aprovar, no caso, esse projeto de lei, o prefeito sancionar, é nula essa lei, alguém tem que provocar, se ninguém provocar, vai continuar vigente, ele vai ter legalidade para pagar. Eu queria entender melhor esse arranjo aí, entendeu? Eu vou até pedir socorro aqui para o Carlos, né? A questão porque a lei diz, né? É nulo de pleno direito, né? O ato de aumento de despesa é nulo de pleno direito, né? Então, como funciona essa questão do ato nulo, da nulidade? Quem tem que provocar? Se há necessidade de provocar, né? Como que ficaria essa questão? Vereador, com licença. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Nesse caso, como a própria lei de responsabilidade fiscal fala sobre a nulidade do ato, isso significa, do ponto de vista jurídico, que o ato ele já nasce ceifado de validade jurídica, não é isso? Então, para todos os outros fins, apesar de que ele vá ser executado, provavelmente gastos vão ser... coisas vão ser pagas com esse valor, mas há nulidade jurídica. Em relação a efeitos, são uma coisa, em relação ao que é feito, é outra. Então, ele é nulo? É nulo. Agora, o que vão fazer com esse ato e até onde, quem é competente para declarar essa nulidade, aí é o Poder Judiciário. Porque a nulidade jurídica, ou se não, qualquer agente político, agente administrativo que esteja, né, no grau. Por exemplo, um vereador pode muito bem falar, não vou executar isso porque é um ato nulo. Mas a implicação, a última palavra, sempre quem dá, nesse caso, é o Poder Judiciário. Porque ele vai fazer a análise jurídica mais sucinta, mais aprofundada, e até porque, constitucionalmente, ele que detém essa competência. Então, do ponto de vista jurídico, existem muitas implicações de um ato jurídico nulo. É onde a gente
vê uma espécie de crise, né? Gera uma crise. O Tribunal de Contas rejeita as contas, o ato é nulo, mas quem vai dizer que é nulo? O Poder Judiciário. Quem vai provocar o Judiciário? Porque ele não age de ofício. Então, você cria meio que uma inflamação democrática entre os poderes ou entre o poder público, né? Seria mais ou menos essa a circunstância. Agora, a Neide foi pegar o parecer do IBAN, porque, quando a Dorinha me consultou, a gente falou em relação às implicações jurídicas, mas existe uma consulta que fala também sobre as implicações eleitorais. Ela já está pegando para os senhores. Com licença. Presidente, gostaria de falar também. Com a palavra, vereador Edmilton Andrade. Cumprimentar os senhores vereadores, a vereadora Dorinha, público aqui que nos assiste, servidor dessa casa, com o Parronei, sejam todos bem-vindos. E dizer, eu vou votar favorável, fato, ponto. Vou votar por quê? Porque eu não quero ficar mal com o servidor. Mesmo que seja que alguns deles acham que é uma migalha, mas eles estão aguardando, ansiosos, inclusive muitos deles têm me procurado. E assim, os que mais querem esse pequeno aumento são aqueles que ganham bem pouquinho, basicamente um salário mínimo ou nessa média. Então, eles querem muito esse aumento, aumenta aí R$20, R$30 no seu salário, para eles já é o suficiente para ficar alegre. Mas, assim, vereador Dorinha, eu queria deixar aqui registrado, e depois eu quero até falar em relação às penalidades que às vezes o vereador possa sofrer com esse voto, e eu irei sofrer, porque eu vou votar, eu não vou ficar mal, deixa que o plenário resolva lá na frente, lá. Eu fico espantado com o tamanho e responsabilidade da administração municipal. Eu estou aqui, depois que voltei, eu fiquei 4 anos fora, retornei a essa casa, e não tenho notícia também nos 4 anos que eu fiquei fora aqui desse governo que está aí no poder, não tenho notícia, mas talvez os vereadores Valdemix e Eugênio Ferreira, que estavam aqui naquela época, a Dorinha também não estava, nem o Ronei, estava aqui naquela época, pode nos contar. O prefeito custa dar o reajuste, o que é de direito do servidor municipal, todos os anos. Né? As vereadoras têm que estar cobrando, nos 3 últimos anos que eu estou aqui, tem que ser assim. O vereador faz requerimento, cobra aqui em plenário, cadê, prefeito, o reajuste do servidor? No último ano do seu mandato, um ano eleitoral, um ano que todo mundo sabe que tem a política, o prefeito manda o reajuste natural, que é de direito do servidor, e que todo ano a gente vota com muita alegria, que a gente sabe que senão o salário fica defasado. Aí, no último ano, ele vai além do que é direito do servidor, ele manda um outro pequeno reajuste. Eu fico espantado da tamanha responsabilidade. Qual que é o pensamento dele? Será que o pensamento dele é o seguinte: o ano que vem eu não sou prefeito, a minha idade já não permite eu ser prefeito mais aqui no Naí, é meu último mandato mesmo, eu não volto mais, ainda mais se vir a administração boa, aí que eu não volto mesmo, que se exploda os próximos prefeitos, né? Minha conta, se daqui 2 anos, 3 anos, minha conta vir rejeitada, não tem problema, que eu não vou ser candidato mesmo, não sou candidato mais a nada, né? E o próximo prefeito que se exploda. Porque tá mostrando, todo mundo mostra que é ilegal, que não pode ser colocado esse projeto nesse momento, e o prefeito, com gracinha, fazendo gracinha, com irresponsabilidade, manda um projeto desse aqui para casa. Assim, aí eu acho que a intenção dele de 2 uma. Ou é de estar pouco se lixando com o município, da agora para frente, do ano que vem para frente, porque não é candidato a mais nada, não consegue ser mais nada. Ele não dá conta de fazer o sucessor dele. Isso aí é público e notório para o município de Naí todinho, a população hoje fala isso, entendeu? Ou então ele quis fazer gracinha com os vereadores, com a Câmara Municipal. Eu mando lá, os vereadores vão ver que é ilegal, que não pode acontecer esse projeto de ser votado no ano eleitoral, ele é ilegal, e os vereadores reprovam esse projeto lá, porque é ilegal, eles vão perceber que é ilegal, e eles ficam feios com a população, e eu fico de cá bonitinho. Eu quis dar, os vereadores não aceitou. Só que comigo ele não vai ter isso, não. Eu não vou votar contra, estou nem aí, deixa o prefeito se lascar para lá. Apesar de que eu estou sendo irresponsável, juntamente com ele, mas eu não vou ficar feio, ele imaginando que ele vai colocar eu feio contra a população, ele não vai colocar, não. Porque eu não vou votar contra. O servidor, por conta minha, o servidor não teria só 2,50 e quanto? 50 quebradinhas.
2,35, né, de aumento, não. Por conta minha, o servidor ia ter era 20%, 30% de aumento, porque se ele estiver achando que eu ia votar contra, está muito enganado, prefeito. Só vai dar esses 2,35, essa migalhinha que o senhor está dando aí, que eu já disse antes, de muita serventia para todos os servidores, principalmente para aqueles que ganham muito pouquinho. Os que ganham muito pouquinho são os que estão mais satisfeitos. E assim, a vereadora Dorinha teve um pensamento ali, lógico, eu tenho medo, né, no que possa acontecer aí, a gente votar favorável também a esse projeto. Porque, exemplo, eu vou dar exemplo, no mundo criminal, se o João fala para Maria que vai ali matar o Pedro, e a Maria incentiva ele a matar o Pedro, coloca na cabeça que ele tem que ir lá e matar, e ele for lá e matar, o que incentivou também é culpado. E ele também vai responder na justiça. Ou seja, ele mandou para cá errado. E nós sabemos que é errado. O nosso jurídico falou que está errado. O Eduardinho, nosso consultor, disse que está errado. Nós votarmos sabendo que está errado, irresponsabilidade, e além de irresponsabilidade, nós estamos induzindo ao erro. Então, assim, é uma faca de dois fios, e a gente não sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer, mas eu não vou ficar mal, não, Dorinha. Eu só queria deixar claro que eu tenho o mesmo medo que Vossa Excelência tem, mas eu não vou ficar mal com o servidor. Ele, se tiver problema futuramente, que seja, Deus abençoe, que seja com o prefeito, não comigo, porque a nossa intenção de votar favorável é realmente de beneficiar o servidor público, que merece muito. Nós sabemos que o servidor tem um trabalho de excelência no nosso município, ele presta um serviço de qualidade ao nosso município, e o servidor, toda vez que vier um reajuste aqui na Câmara Municipal, direcionado ao servidor público, pode ter certeza do meu voto favorável. Mesmo que todos os vereadores não votem, eu voto porque eu admiro o servidor do nosso município e nós temos que realmente ajudar que esse servidor preste um bom serviço à nossa comunidade. Cumprimentar aqui meu amigo Crescense, vereador, eterno vereador aqui dessa casa. Seja bem-vindo, Crescense. Então, assim, fico com medo, Dorinha. Sei que talvez esteja fazendo errado, mas eu vou votar. Eu voto, vai para o plenário, lá se os vereadores quiserem derrubar, que eles derrubem. Eu lavo minhas mãos. Obrigado, presidente. Só vou fazer o seguinte, as demais... eu vou submeter primeiro o parecer, porque ainda não submeti ele, correto? Então está discutindo aí, então vou submeter e fica aí disponível para quem queira encaminhar voto. Mas só pegando aqui, vereador Edmilton, cumprimentar a Crescêncio, mais uma vez, como diz, né, o eterno vereador dessa casa, que fez muito para a nossa cidade. Essa é a harmonia que o prefeito tem com a Câmara Municipal. Que quando é pepino, que ele sabe que realmente determinado projeto digamos, um abacaxi para descascar, ele manda para essa casa, para depois jogar a culpa na Câmara. Como a gente tem escutado muito aí, não está acontecendo isso por causa dos vereadores, que agora mudou, né? Que agora são 7 vereadores que está impedindo aí o crescimento da nossa cidade de Unai. E eu fico olhando assim, sabe, um dos temas da campanha desse prefeito que está aí era cuidar das pessoas. E eu, sinceramente, eu queria saber como que está cuidando das pessoas dessa forma. Sabe, eu fico assim entristecido com uma situação dessa, sabendo que é um projeto já ceifado, e manda para essa casa para jogar justamente a bomba em cima de nós, vereadores. Mas é o tipo realmente que está acontecendo. Eu lembro da minha primeira legislatura, não sei se você lembra, Edmilton, você estava de fora, mas quando ele mandou aqueles 2 projetos aqui com relação ao servidor, onde nós tivemos uma dificuldade muito grande. É claro que o servidor quer um aumento, mesmo sendo pouco, ele quer. Não sei quem bem disse aí, principalmente aquele que ganha somente um salário mínimo. Então, vem um pouco ali para ele, já é algo que vai ajudar, né, no seu dia a dia, no seu gasto, enfim. Mas a minha opinião é a mesma, embora não estamos aqui encaminhando voto, de votar favorável, mas essa observação que a vereadora Dorinha Melgaço fez, muito importante, né? E aí, então, parece que o parecer do IBAN está aí, né? Ou não? Sim.
Ok, então eu vou submeter o parecer e aí depois fica disponível para quem quer encaminhar voto. Parecer de número 51/2024, de autoria do vereador Ronei do Novo Horizonte, favorável ao projeto de lei de número 9/2024, de autoria do prefeito José Gomes Branquinho, que aumenta 2,35% o vencimento dos servidores da administração direta e indireta do Poder Executivo do município de Unai e da outras providências. Consulto aos senhores se concordam com dispensar da leitura do parecer. Dispensada a leitura, submeto o parecer a turno único de discussão. Vereador Eugênio Ferreira. Encerrada a discussão, submeto o parecer a turno único de votação. Caminhar voto, senhor presidente. A palavra, vereador Eugênio Ferreira. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Dorinha, servidores. Quero cumprimentar de forma especial o Marcos, né, servidor lá da Prefeitura de Urucuia, juntamente com sua esposa, faz presente. Seja bem-vindo aí à Câmara Municipal. Cumprimentar os servidores, assessores, enfim, todos uma ótima tarde. Pois bem, é com bastante preocupação que também voto, né, neste projeto. É claro que eu, como servidor público, eu votaria, vereador Edmilton, contra qualquer projeto que seja de servidor público. Ao contrário de vereadores da base que votaram em 2017, 2018, contra os servidores públicos. Talvez a gente está assistindo esse desespero de alguns, né, inclusive até pedindo os servidores para mandar mensagem para a gente, para forçar que a gente, né, vote, enfim, até passando por cima dos trâmites desta casa. Eu fico vendo e olhando isso com bastante tristeza, algumas ações que alguns vereadores desta casa estão fazendo com relação em cima desse projeto. Então, a gente observa que é mera politicagem, inclusive com migalhas, porque 2,35? 2,35 é migalha, Ronei. Isso é migalha. Migalha. E ainda mais em ano eleitoral. Isso prova que é um projeto eleitoreiro, mas um projetinho de baixa, né, assim, muito pouco. Vai aumentar muito pouco no contra-cheque no funcionalismo público, porque eu tenho dito, e repito, o funcionalismo público tem um valor muito grande para o nosso município, né? Eu acho que eles merecem mais do que isso. Só que nós temos que observar a legalidade. E aí ficou nítido, explicado, né, exemplificado com relação ao técnico da casa. Vou votar favorável, e aí eu peço aos senhores, eu não sei se eu vou continuar aqui na próxima legislatura, ano que vem, mas os que ficarem, por favor, se as contas chegarem aqui rejeitadas pelo Tribunal de Contas, não votem favorável. Não votem favorável, porque isso aqui ainda vai ficar, quem vai decidir isso vai ser política. Então, a próxima legislatura, quando chegar as contas desse cidadão que está na prefeitura hoje, vai ser passada por aqui. Então, nós temos que, né, fazer com que esses vereadores, se eu permanecer, e com certeza, se vier rejeitada pelo Tribunal de Contas, eu irei votar junto com o Tribunal de Contas. Então, eu voto favorável, mas com essa preocupação, espero que né, a gente não sofra aí problemas futuros, mas eu vou votar favorável, vou exercer meu papel aqui como vereador e em favor do funcionalismo público. Com a palavra, a vereadora Dorinha Melgaço. Senhor presidente, vereadores, servidores desta casa, em nome de vocês, eu cumprimento uma classe que eu nunca votei contra na minha vida. De 4 mandatos, eu nunca votei contra servidor. Embora a matéria muito controversa, eu vou abster meu voto, não é meu caráter abster voto. Eu vou fazer isso porque, se eu quero adentrar mais a matéria, ainda com a explicação, no momento, e quero alertar os senhores que tem vereador indo para as redes sociais e falando que é para aprovar correndo para fazer o pagamento. Artigo 3º fala dessa lei que é proposta, que estamos votando, vereadores, fala que o pagamento é do mês subsequente. Artigo 3º. Então, tem vereador que está indo para a mídia falar mentira, não conhece o projeto. Ele vai ter que propor a este vereador uma mudança, porque no artigo 3º da lei traz aí claramente que o pagamento será no mês subsequente. Então, mês de março não vai ter aumento
em conformidade com a proposta do prefeito, que não foi vereador que foi lá e colocou isso, não. Foi da forma que está que o prefeito colocou. Então, eu vou abster meu voto, eu não vou ser contra o servidor, até segunda eu defino como será meu voto no plenário. Porque eu queria sair daqui sem nunca, mesmo se eu tiver outro mandato, sem ter votado contra o servidor. Agora, minhas preocupações das perguntas aqui para os consultores dessa casa, ela é preocupante. Eu estou sabendo que não está certo. E aí eu vou votar? Então, assim, eu aqui não estou lavando as mãos, porque aqui ainda é comissão. Mas eu vou abster em respeito ao servidor, ainda sabendo que nós temos algumas questões aí a ser analisadas. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Com a palavra, vereador Edmilton Andrade, para encaminhar seu voto. Presidente, então como eu disse, senhores vereadores e público aqui presente, chegou o vereador Paulo César aqui também. Eu jamais, nunca votei contra servidor, mas eu quero deixar registrado aqui, que em 8 anos de governo, o prefeito custa mandar o reajuste que é de direito deles. E no ano eleitoral, último ano, ele de saída da prefeitura, Crescêncio, ele manda o outro aumento pequeno, valor miserável, que ele sabe que é irregular porque está saindo do poder. E que sabe que não dá conta de eleger o seu sucessor. Mas, assim, o que mais me contraria, fico contrariado e indignado ao ver esse tipo de coisa, é que as progressões, as progressões necessárias, o contagem de tempo, essas coisas de servidores, eu vejo aí reclamação todo santo dia. Reclamação. Tem gente aí que está com um salário defasado já em 40%. Eu não vou falar nome para não prejudicar, que ele é perseguidor, né? Ele persegue, ele vai perseguir ainda, mas tem ninguém aí com salário defasado em 40% aí, porque não foi acoplado quinquênio, as progressões que o servidor é de direito do servidor. Só que uma hora ou outra, que não seja nesse mandato, mas que seja no mandato que vem, uma hora ou outra esse servidor aí judicialmente irá ganhar e eles são obrigados a pagar. Mas só que, assim, por que em vez dele deixar, não fazer as progressões, não colocar os quinquênios na hora certa, tudo certinho, para dar o que é de direito do servidor, vem com essas gracinhas. Só que é como eu disse aqui, acho que ele pensou assim, eu vou mandar o projeto lá, os vereadores reprovam, eu fico bonitinho de cá e eles ficam feinho de lá. Mas mesmo sabendo que futuramente a gente pode ter problema, vai ficar nós dois bonitinhos. E a prestação de conta que vai vir cá depois, daqui um ano, para ser votada aqui e aprovada ou não, é a dele. É só a dele. A minha não vai vir, por ter votado desfavorável, não vai vir, não. Então, assim, só alertando ele que a gracinha dele pode virar uma desgraça para ele no futuro. Então, eu voto favorável, presidente. Obrigado. Senhor presidente, queria usar a palavra. Com a palavra, vereador Ronei, do Novo Horizonte. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores, vereadora Dorinha. Cumprimentar todos os presentes, a comunidade que nos acompanha. Eu concordo, né, com o vereador que me antecedeu, o vereador Edmilton, dessas preocupações. Mas também, né, vendo a questão aí, que já é tão difícil dos servidores municipais, né, aquele lá na ponta que ganha menos, que cria essa expectativa, né, de ter algo mais no seu contra-cheque, e é um momento que pesa muito, né? Eu sei que alguns vereadores, né, acabam fazendo uma certa politicagem com esse assunto, né, até o presidente dessa casa espalhando aí que eu amarrando o projeto e tal, tentando colocar servidor contra a minha pessoa. Então, eu quero dizer que não é por aí. Eu jamais sou contra servidor, né? Eu acho que aquilo que a gente não pode ajudar, atrapalhar também não. Então, assim, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos aqui, né? Assim como cada um dos senhores, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas temos que ter
né, coragem suficiente para discernir aí esse projeto que vai de encontro aos servidores públicos municipais, que precisa aí, né, se fosse também, eu acho pouco isso aqui, eu acho que deveria ser muito mais que os 2,35%, né, porque a gente sabe que quem carrega, né, quem toca esse município são servidores públicos municipais, né, em várias pontas, em várias frentes de trabalho, seja na saúde, que seja na ação social, que seja na educação, são servidores públicos que tocam esse município. Então, é essa classe que tem que ser valorizada, né? Nós, diante disso, estamos fazendo muito pouco aqui, né? Mas eu não posso jamais votar contrário a esse importante projeto aí que vai de encontro aos servidores públicos municipais. Então, por isso, o relatório favorável. Obrigado, senhor presidente. Eu fico analisando o projeto, sem dúvida, ele é bom. Ele poderia ser ótimo se o valor da porcentagem fosse maior. Mas o que nós estamos discutindo é com relação ao período eleitoral, um deles, e se realmente não vai sufocar a folha, né? Meu desejo é que a gente tivesse toda a legalidade possível e que realmente fosse um valor maior. Eu tenho sofrido também nas redes sociais pelo fato de ser presidente dessa comissão de obras. Até nós conversamos na semana passada, fizemos aquela convocação, o vereador Rafael de Paulo, que é conjunta. E nós... Senhor presidente, mas eu sei que não posso apartear, presidente, mas dizer para Vossa Excelência que eu sou sua vice e me coloquei à disposição para convocar para hoje. Sim. Antes do... porque eles queriam fazer naquele dia ou no outro dia. Eu falei, eu não vou descumprir o regimento da casa, mas eles não podem criticar o senhor, porque o senhor tem uma vice que se colocou pronta. Sim, eu agradeço por isso, vereador, mas eu falo que, como foi citado, que tem vereador que está amarrando para não acontecer, e aí a gente recebe os questionamentos nas redes sociais, porque tem um vereador que fica pregando isso na rede social, inclusive num grupo de WhatsApp, o qual eu estou nele. E eu acho que eles não deram conta, alguns não deram conta que eu estou nesse grupo. Só que tem alguém lá do grupo, mais de duas pessoas, que me mandam o questionamento que está sendo feito e a falsa conversa proposta ali naquele grupo por esse vereador que é daqui da casa. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, esse projeto de lei é sabido por todos que hoje essa reunião aqui, ela está acontecendo, mas sem seguir o regimento da casa. Que o mínimo que nós teríamos era 48 horas. Sim, ué. Foi convocado, mas ela... Então a gente está fazendo justamente para atender. Você está fazendo igual o prefeito lá. Mas aí fica a questão dos vereadores. Alguém quiser anular, pode anular. Eu estou fazendo, atendendo o pedido do trabalhador, a pedido do servidor. Inclusive está aqui, se talvez os vereadores não quiserem votar nesse momento, falar, não vou votar porque o nosso entendimento fica, mas eu estou fazendo a minha parte, digamos, não para ficar bonito na fita, como acontece aqui nessa casa, de muitos se apropriar de alguma coisa e lá eu estou fazendo isso para ver se acontece. Exemplo de quando solicitou ali a reunião extraordinária. Foi um grande exemplo, foi para as redes sociais, como o bambambam da história. Tá? Então a gente passa por essas dificuldades também nas redes sociais e é o que me está trazendo, quero deixar claro isso para vocês, o que está trazendo a submeter a essa reunião, mesmo ela não estar seguindo o regimento da casa. Mas eu deixo a critério também dos senhores vereadores, viu, Dorinha? Por favor, não me compare aí como o gestor municipal, não. Por favor, tá bom? Tá bom. Então,
Pegou um pouco pesado aí. O momento que a gente está passando aí. Então, encerrada a discussão, encaminhamento de voto, submeto o parecer ao turno único de votação. Como vota vereador Rafael de Paulo? Como vota vereador Eugênio Ferreira? Voto favorável. Como vota vereador Kleber Canoa, ausente, vereador Diácono G, ausente, vereador Edmilton Andrade? Favorável. Vereador Valdemir Silva, favorável. Vereadora Dorinha Melgaço? Abstenção. Vereador Kleber Canoa, ausente. Vereador Rafael de Paulo? O voto do relator está aprovado por 5 votos favoráveis, nenhum voto contrário, 1 abstenção e ausência do vereador Kleber Canoa, vereador Diácono G. Ao projeto de lei de número 9/2024. Nada mais havendo para se tratar, declaro encerrada a reunião às 14h33. Agradeço aí a presença de todos. Obrigado.